Recentemente, fiscais do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, CRO, atuaram em 2 flagrantes de exercício ilegal da profissão. Foi em relação a uma pessoa em Cuiabá e 2 em Rondonópolis. E é para ficar atento para não cair nesse tipo de golpe, já que entre os riscos de um atendimento com um falso profissional estão as possibilidades de contrair uma infecção ou até mesmo uma hemorragia que podem colocar em risco a vida do paciente. E é para falar sobre isso que eu converso agora ao vivo aqui no Jornal da Manhã com o presidente do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, o CRO, Luiz Evaristo Ritt Volpato. Bom dia, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Bom dia, Antônio, bom dia, equipe da TV Gazeta, bom dia, telespectadores. Vamos lembrar desses 2 casos aí que aconteceram em Cuiabá e Rondonópolis. Foi quando isso? Sim, isso agora nos meses de maio e junho, nós recebemos denúncias de um falso profissional que estava atuando aqui em Cuiabá, no bairro Pedra 90, e 2 falsos dentistas que estavam atuando em Rondonópolis. E fizemos então a autuação desses profissionais, esses pseudo-profissionais em flagrante, né? O que caracterizou que eles eram falsos profissionais de odontologia? As pessoas não tinham formação nenhuma em odontologia. Então, um dos casos era uma pessoa que começou a cursar a odontologia, mas largou o curso ainda no começo do curso, então ele não tinha nenhuma capacitação técnica para fazer o atendimento. E nos 2 casos de Rondonópolis são pessoas que nunca passaram pela faculdade, né? Se meteram a fazer trabalho de dentista. E expuseram a população a um risco enorme fazendo isso, né? Qual é o risco disso para os pacientes? Ainda tem gente que pensa que odontologia é só colocar a massinha no dente, e é muito mais do que isso, né? Então, o profissional cirurgião dentista passa por uma formação completa. Então, ele aprende como fazer um correto diagnóstico, traçar um plano de tratamento. Então, a pessoa vai num consultório odontológico. Às vezes, ele tem uma cárie, um problema que está atormentando ele. E sem saber, ele pode ter uma lesão que pode ser uma lesão de câncer de boca ou uma lesão que pode vir a se tornar um câncer de boca. Se a pessoa que está atendendo ele não está preparada para fazer esse diagnóstico, às vezes vai lá só colocar a massinha no dente e aquele pessoa pode vir a desenvolver um problema muito maior lá na frente. Qual é a recomendação que o Conselho dá para as pessoas não caírem nesses golpes, assim, serem enganadas? Porque às vezes o paciente está na boa fé, Sim. Está com dor no dente, está procurando um tratamento e não sabe que aquela pessoa não é um profissional formado. Quais cuidados que a gente deve ter, então, para não cair num golpe desse? Normalmente, esses falsos profissionais, eles não gostam de expor a clínica deles. Então, muitas vezes é um consultório ali dentro de casa, nos fundinhos, uma coisa meio escondida. As condições sanitárias dos consultórios que a gente tem percebido também são extremamente insalubres. Então, não tem nenhuma preocupação com relação a controle de infecção, a esterilização de materiais. Então, a população pode desconfiar quando chega nessas condições. Uma outra forma da população conferir se esse profissional é mesmo registrado ou não, porque todo cirurgião dentista ele tem que fazer inscrição no conselho, ele tem que estar registrado para atuar, ele pode entrar em contato com o conselho, ou mesmo procurar no site, e lá tem o nome de todos os profissionais e o CRO de todos que estão registrados. E no caso específico desses 2 casos, tanto dessa pessoa em Cuiabá quanto os outros 2 em Rondonópolis. Qual que foi o encaminhamento? O Conselho apresentou denúncia e essa denúncia foi encaminhada aonde? A Polícia Federal? Eu vou falar um pouquinho antes disso, que é importante a gente frisar. Nós só conseguimos pegar esses casos porque a gente recebeu a denúncia da população. Então, a participação da população na identificação e na denúncia é fundamental. Porque quando a gente não tem a denúncia, o Conselho vai fazer a fiscalização e essa pessoa se esconde. Então, a gente não consegue pegar. Quando a gente recebe a denúncia, a gente consegue averiguar sem ele estar sabendo. Então, a gente identifica o fato que realmente está acontecendo, entramos em contato com a polícia, com a vigilância sanitária e fazemos uma ação conjunta para autuar aquela pessoa em flagrante. No caso, a pessoa pode inclusive ser presa, se tiver... Sim. O que ele está fazendo não é uma infração ao Código de Ética Odontológica, é um crime.
São criminosos que se fazem passar por profissionais e enganam a população. Presidente, o senhor falou aí da participação da população. Sim. E aí até para esclarecer, porque às vezes a gente recebe denúncias e ouve histórias daqui a colar, por exemplo, tem pessoas, por exemplo, até mesmo dentistas aí, no caso já com formação, trabalhando em desvio de função numa prefeitura ou com excesso de carga de trabalho, ele é contratado para tantas horas, mas trabalha menos horas. Para onde que se encaminha uma denúncia dessa? Para vocês do CRO ou para o sindicato dos profissionais? Aí, na verdade, tem uma gama de instâncias que a pessoa pode recorrer, né? Quando é no serviço público, além do sindicato, você também pode recorrer à ouvidoria do SUS, aos conselhos de saúde também, mas a gente também recebe essas denúncias. Eu acho que às vezes o canal está sendo um pouco mais fácil, o canal de comunicação com o conselho. Quando a gente recebe denúncias desse sentido, nós fazemos o encaminhamento para o sindicato de odontologia, que é normalmente o que acontece. Então, só para distinguir, o que cabe o CRO, o Conselho, fiscalizar, e o que cabe ao sindicato dos odontologistas ou dos dentistas fiscalizar? Todas as questões trabalhistas, vamos dizer assim, que dizem respeito ao cirurgião dentista, né? Então é um problema que o cirurgião dentista está tendo no trabalho dele, seja com relação à carga horária, ou vencimentos, né, que ele não está recebendo ou está recebendo de forma inadequada, ele deve recorrer ao sindicato. E para isso ele deve se sindicalizar. Então é importante a gente falar disso também. O dentista tem que se sindicalizar para criar força para o sindicato, para ele lutar pela categoria. Então esses casos devem ser direcionados para o sindicato. Já o Conselho Regional de Odontologia, o Conselho Federal, ele fiscaliza o exercício da profissão. Então, o paciente que tem algum problema com um profissional ou um profissional que tem algum problema com relação à ética com outro profissional, deve recorrer então ao Conselho. O senhor falou agora há pouco que para a população saber se a pessoa é não um cirurgião dentista, pode entrar no site do CRO. Sim. Como que vocês fazem isso? Então, a pessoa que se formou em odontologia, ele tem que procurar o Conselho Regional de Odontologia para se registrar enquanto profissional? Tem que ter o registro profissional, é isso? Isso. Toda pessoa faz odontologia, sai da faculdade, ele leva a documentação, o histórico escolar, o diploma e faz a inscrição no conselho. Ele tem o registro, então ele está habilitado, ele está autorizado a exercer a profissão no estado. Uma pessoa que trabalhava em outro estado e se mudou para Mato Grosso, ele tem que se registrar, fazer a transferência do registro dele. Traz o registro lá do outro estado para cá. Ou se ele, às vezes tem aquela situação, o cara trabalha em Goiás e Mato Grosso. Então ele tem que ter o registro aqui e em Goiás para a gente acompanhar a profissão dele. E no caso do estrangeiro, se aparecer um cirurgião dentista estrangeiro, como é que funciona o registro dele? Bom, primeiro ele tem que convalidar o diploma dele, né? Então existe um protocolo que é feito, enfim, isso é mais a cabo do Ministério da Educação. Ok, o certificado dele está devidamente autorizado para exercício aqui da profissão aqui no Brasil. Ele vai ao conselho, faz o registro desse diploma e exerce de forma regular a profissão. Muito obrigado pela sua presença, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Antônio.